Domingo, 20 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha Pocket. Hoje o Cineminha é Pocket. O filme de hoje, O Viajante, de Paulo César Sarraceni, é sem sombra de dúvida um dos filmes que figura entre os top 10 da minha vida e, sem sombra de dúvida, é o meu filme nacional favorito. Eu acho que só começando a falar disso eu já mostro o que é mergulhar nessa obra, que ao mesmo tempo é na minha opinião, um testamento cinematográfico e também é a conclusão de uma jornada de quase 40 anos do Paulo César Sarraceni. Bom, o filme é baseado, né, é uma adaptação para o cinema do livro homônimo de Lúcio Cardoso, que é um autor mineiro, mestre da introspectividade e também do trágico. O Sarraceni é considerado um dos fundadores do cinema novo e que sempre busca uma via mais lírica, mais literária para os seus trabalhos. E acabou que O Viajante, em 2015, foi imortalizado pela Abracine, né, entra para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E, de fato, eu concordo. Como eu disse, o filme é baseado no romance do Lúcio Cardoso, mas é importante destacar que o Lúcio morreu antes de concluir a escrita. Então, após a morte dele, o manuscrito acabou ficando ao encargo de Octávio de Faria, que era um amigo do autor. E aí, feito isso, o Sarraceni, movido por uma obsessão artística admirável, tomou para si a missão de traduzir esse universo para as telas. Ao que se sabe, O Viajante ele não é uma obra que nasce sozinha, né? Ela seria como uma peça final de um mosaico que o próprio Sarraceni vai chamar de Trilogia da Paixão, né? Porque ele é a terceira obra de três, né? A gente tem Porto das Caixas, de 62, A Casa Assassinada, de 71 e, finalmente, O Viajante, de 89, que é sobre o qual eu vou me deter. É muito importante a gente prestar atenção na atmosfera do filme, né? A paixão como uma força destruidora, o isolamento geográfico e psicológico daqueles personagens e a sensação de que o destino é uma armadilha da qual ninguém escapa. A história do viajante se passa numa pequena cidade mineira, e a gente não tem exatamente uma noção de que tempo é esse, mas ela aparece parada no tempo, né? E nela chega Rafael, o personagem vivido pelo Jairo Matos, que seria o viajante, né? E essa chegada funciona mais ou menos como uma pedra jogada num lago parado. Ele é jovem, ele é belo e ele carrega uma aura de mistério. E o filme vai focar na relação dele com duas mulheres. A Maria Alice, personagem da Marília Pêra, que é uma mulher madura, que é uma mulher que cuida de um filho cadeirante e que é amarga. E assim há uma jovem da comunidade, pobre e virgem. E o filme então vai estabelecer, né, toda a sua trajetória em torno desse triângulo cheio de tensão e cheio de desejo. O filme captura a atmosfera da melancolia, né, o interior como um estado de espírito. E a gente percebe que a paisagem, né, ela de alguma certa forma sufoca os personagens. E a gente vê então um desejo de ruptura. Rafael desperta paixões que estavam enterradas. E essa libertação vai ter um custo trágico na história. O Viajante é um deslumbre, é completamente diferente da crueza dos primeiros filmes do Sarraceni. Ele utiliza cor e luz para pintar quadros que lembram muito a própria literatura do Lúcio Cardoso, né? E uma trilha sonora excepcional que vai ter a colaboração de pessoas de nomes como Tom Jobim.
A Marília Pêra entrega uma atuação contida, poderosa e mostra por que ela é uma das maiores atrizes do país. E a química entre os atores ajuda a sustentar o ritmo lento e contemplativo, típico do cinema do Sarraceni. Eu disse antes que o nome da personagem da Marília Pêra era Maria Alice, mas na verdade não é. Maria Alice é a personagem da obra. O nome da personagem da Marília Pêra é a Donana de Lara. O filme tem uma participação do Milton Nascimento atuando na história. E ele vai ter, na minha opinião, ele tem um destino muito trágico para todas as personagens, né? A gente evidentemente percebe que assim ela acaba sendo vítima de violência, desse desespero, né? E acaba sendo morta. E a Donana acaba ficando abandonada pelo personagem do Rafael, do Jairo Matos. E é muito interessante porque para viver essa paixão, ela comete uma das atrocidades muito bem retratadas no filme que eu acho que mais me marca e por isso é tão reflexivo, porque ela assassina o próprio filho. Ela o leva ao alto de um penhasco e ele é um filho que ele tem problemas de mobilidade, de fala, enfim. E ela não empurra, mas ela solta a cadeira e a cadeira vai lentamente se dirigindo ao penhasco. E é interessante de ver a agonia do filho, o Zeca, enquanto a cadeira está indo. É uma Medéia às avessas, é uma cena brutal, inesquecível e que me causa verdadeiros pesadelos só de pensar. O Ricardo Graça Mello interpreta maravilhosamente bem o Zeca nessa cena, no filme como um todo. E a gente fica estarrecido com a fragilidade de um ser nas mãos de uma suposta pessoa que o cuida, que o ama, que o preserva, que o mantém em segurança. E ela, movida por uma paixão desenfreada, comete um ato atroz. É uma aula de que a paixão, embora perigosa, é o único motor que realmente faz as pessoas se sentirem vivas. E elas vão fazer qualquer coisa por essa sensação. Assistir a esse filme é aceitar o convite para ser também um viajante. Entrar naquela cidadezinha, sentir o peso das montanhas, se deixar levar para uma história que foi sonhada, é interessantíssimo. É uma história que vem da literatura, né? 2 romances que caminham paralelamente por diferentes concepções. Então, e acabam alcançando um final comum. E a morte é uma metáfora para a libertação dos impulsos sexuais dos personagens envolvidos. E esse reconhecimento de estar entre os 100 melhores filmes de todos os tempos, lá em 2015, só vem ratificar, né, as premiações que ele havia recebido. Ele recebeu o melhor roteiro no Festival de Gramado, também melhor atriz para Marília Pêra, e ele representa o ápice de uma busca por um cinema que respeita a palavra escrita, mas que não abre mão da força da imagem. É um filme sobre a alma brasileira, talvez, e que foge dos clichês da violência urbana ou do cangaço. Ele vai falar da violência dos sentimentos. Rafael é o viajante que chega sem trazer nenhum sentimento e que vai embora e leva praticamente a alma das duas personagens, Sinhá e Donana. Mestre Juca, o homem velho, bruto, rude, que assassina Sinhá porque ela perde a sua virgindade. E o filme ainda sugere que ela perdeu de maneira violenta. Ele vai para a cadeia. Donana se entrega a Rafael, assassina o próprio filho e é abandonada pelo seu amado. O filme é vermelho
É uma tragédia pintada de vermelho e o vermelho é sangue. O Viajante é uma espiral de desejos que transforma o dia a dia desses personagens. E o amor e a tragédia andam de mãos dadas. O Viajante é o lirismo da violência. É a alma humana traduzida em filme.